Oi, oi! Está começando mais um episódio do Te Toca Guria, que tem o apoio da Maison de Lione e do Cosmopolita Restaurante e Café. Oi, oi, eu sou a Michi e no Instagram vocês me encontram no @avisagista. Lá eu compartilho moda, informação, né, jeito de vestir, estilo, de uma maneira completamente diferente do que vocês veem, porque ela é baseada no estudo dos temperamentos de Hipócrates, né, e como o nosso rosto manifesta como somos. E foi lá que, primeiramente, eu lancei a série Te Toca Guria e resolvi tirar ela do Instagram e trazer para o podcast para poder falar sobre o câncer de uma maneira diferente, né? Compartilhando a minha história. O primeiro episódio eu falo, né, que eu poderia ter escrito um livro, mas resolvi fazer um podcast. Foi através de contar essa história que eu me senti forte para enfrentar a travessia do câncer e que eu trouxe um acolhimento maior para mim e, dentro do que todo mundo me disse, um acolhimento também para quem ouve. A gente sabe que cada um tem a sua história, cada um conta ela à sua maneira, né? E esse é o 7º episódio dessa série, da primeira temporada, quando a gente fala realmente sobre a minha travessia no câncer. E o episódio de hoje é sobre a cirurgia, né? O meu medo de morrer na cirurgia foi a coisa que mais me apavorou no processo do câncer. Eu tive o diagnóstico. Na sequência do diagnóstico, eu fiz 8 sessões de quimioterapia, 4 quimio branca, 4 quimio vermelha. E ao final das quimios vermelhas, eu faria a cirurgia e depois a radioterapia. Deu a coincidência do final das minhas quimioterapias acontecer em setembro, né, no mês do meu aniversário, onde eu completava 40 anos. E a ideia do médico, do mastologista, era operar 14 dias após a quimioterapia, que seria o tempo do corpo restabelecer, né, as células de imunidade, digamos assim, para que eu tivesse apta, com o corpo apto para passar pela cirurgia. E eu falei para ele, não, eu quero comemorar meu aniversário de 40 anos, porque eu já vinha planejando essa comemoração antes do câncer, e eu falei, agora é o momento, mais do que nunca eu quero comemorar. E ele falou, tá, beleza. Daí deu a data da cirurgia 2 de outubro. Do dia do meu aniversário, 23 de setembro, até 2 de outubro, por todos os dias eu sonhei, comecei a ter medo que eu iria morrer, que eu não iria passar da cirurgia, como se aquela festa de aniversário tivesse sido tipo o grande finale, né? E aquele medo começou a me aterrorizar. E eu já tinha feito cirurgias, né? Eu já tinha feito prótese de silicone, já tinha feito extração de siso, tinha feito uma cirurgia no quadril maior, tinha tido a cesárea da Malu, eu nunca tive medo, né, de cirurgia, nunca tive receio, mesmo conhecendo os riscos da anestesia e tudo mais. Nunca foi algo que me incomodou, né? Mas a sensação que eu tinha era de que, cara, ia ser ali o final. Eu comecei a entrar realmente em pânico. Cada dia que passava eu ficava com mais medo. E o meu medo, obviamente maior, já falei aqui nos outros episódios, era de imaginar a vida da Malu sem mim. E eu tinha, durante o tratamento, né, eu fui escrevendo cartas para Malu, bem como fazem nos filmes e tal, de despedida e de uma tentativa insana de tentar deixar algo para ela, né? E eu tinha rasgado já as cartas, porque no final do processo da químio eu as rasguei. E fiquei pensando, né, agora se eu morrer eu não tenho nada para deixar para ela, e isso começou a me angustiar. Comecei a falar com o Ricardo sobre isso, o quanto aquilo estava me incomodando e me torturando.
E por mais que eu soubesse que era um medo irreal, não tinha nada pra medo é sempre algo irreal. Protetivo, mas na maioria das vezes irreal, né? Ele me disse, quem sabe tu grava um vídeo pra ela, então. Gente, eu lembro de ligar o celular e começar a falar com aquela câmera. Eu recomecei aquele vídeo umas 5 vezes. Por quê? Porque eu começava a falar e eu não conseguia falar o que eu tinha planejado pra falar. A sensação que eu tinha que eu não queria fazer um vídeo muito longo e chato, o que nunca seria chato, né? Porque, enfim, seria pra ela uma relação minha e dela. Mas eu também não queria deixar de falar coisas, como não queria falar coisas demais. Queria deixar ensinamentos para ela. Era muito insano viver aquele momento. E eu lembro que eu comecei o vídeo dizendo, né? Eu não queria que tu estivesse vendo esse vídeo. Que é uma coisa bem clichê, mas a sensação de não deixar nada para ela, para mim era muito mais sufocante do que deixar algo clichê para ela. E eu fui falando, eu acho que eu falei uma meia hora no vídeo, sei lá. Eu lembro que durante o gravar, a sensação que eu tinha é que eu estava realmente falando com ela com 15 anos, falando com ela com 20 anos. E ao mesmo tempo nenhuma palavra parecia que sanava o que eu tinha para dizer para ela, né? O que eu estava sentindo ali dentro. E era muito fúnebre, com certeza era, mas era o que eu precisava fazer. Quando eu saí do quarto, né, depois de ter gravado, né, eu me emocionei muito na gravação. A sensação que eu tava aliviada, e aquela noite foi a primeira noite daqueles 15 dias que eu realmente consegui dormir. A sensação que eu tinha, não é que eu não vou morrer, é que se eu morrer, eu posso morrer, tô pronta, tô aliviada, eu deixei algo pra ela, e não simplesmente eu desapareci da vida dela, né? Eu lembro que eu gravei a primeira parte como se ela tivesse realmente com os seus quase 5 anos, e no final eu já tava falando com a mulher Malu, né? Eu entrei na cirurgia aliviada, né? E quando eu saí da cirurgia, a primeira coisa que eu fiz foi que quando eu peguei meu celular, que passou o efeito da anestesia, eu falei, eu vou apagar esse vídeo. Eu nunca revi o vídeo, do mesmo jeito que eu nunca reli as cartas que eu tinha escrito, mas para mim foi um processo de ajuda, um processo triste, mas terapêutico, né? Existem coisas que a gente faz que aliviam somente a gente, que ninguém mais vai entender. Assim como ter feito Te Toca Guria no Instagram, ter conversado com mulheres dentro daquilo que me ajudava, né? Eu lembro na época o Instagram permitia 30 segundos e eu falava em 30 segundos o que eu queria. E por mais que a gente fique aqui falando 1 hora, 2 horas sobre o câncer, sempre vai ter situações que a gente viveu e que ficam ali guardadas na gente, né? E essa é uma delas, né? Acho que poucas vezes eu compartilhei isso, porque às vezes que eu compartilhei, as pessoas se emocionaram, né? Principalmente as pessoas mais próximas, e vem com aquele, Deus o livre, não pensa nisso. Mas enfim, era nisso que eu pensava, por mais que houvesse fé e esperança. Era uma possibilidade, né? Eu não podia deixar de não ver que era uma possibilidade, né? E a gente não tem realmente nenhum controle sobre essas coisas. A única certeza é que sim, a gente vai morrer, só não sabe quando, nem como. E eu queria estar pronta para caso fosse aquele momento. Seria uma grande pena, na minha opinião, partir naquele momento.
E até hoje, desde aquele dia, porque eu lembro assim da sensação de acordar daquela anestesia e falar, não acredito, eu acordei, sabe? Passou. Eu chorei muito, porque eu realmente achava que não ia acordar. E até hoje eu vejo uma oportunidade. Todo dia que eu abro os olhos, eu agradeço. Gente, abrir os olhos, sabe? Tipo, é uma sensação única abrir os olhos e saber que tu tem aquele dia, tem aquelas horas, tem aqueles momentos. E em brincadeira, muita gente fala, né, que quer morrer dormindo. Eu acho que eu não quero mais. Eu fiquei tão assustada com a ideia de não acordar que não sei se é morrer dormindo o meu plano. E mesmo quando o dia não tá bom, mesmo quando a gente tem dia difícil, né, que a gente sabe que vai ser um dia difícil, um dia pesado, é muito abençoada a oportunidade de abrir o olho e poder fazer um dia diferente daquilo. Aquilo até que a gente acha que vai ser pesado, poder transformar aquilo, trazer alguma certa leveza naquilo. Porque morrer, na verdade, não é o fim, né? Eu acredito que a gente está aqui de passagem, que isso é uma passagem, e eu pedi muito pro cara lá de cima que ele me desse mais tempo aqui. E depois disso, eu falo assim, eu me sinto até constrangida de pedir outra coisa, porque ele foi muito querido, né? O meu irmão teve um dia que ele escreveu numa mensagem de WhatsApp, assim, né? Eu não me lembro como é que ele falou, mas era quase como se eu tivesse em dívida com o cara lá de cima, né? Que o cara lá de cima já tinha trabalhado bastante a meu favor. E realmente, né? A gente começa a ver que aquilo que a gente pede, né? Como a gente pede coisa boba, e que a gente tem coisa que não é para Deus que a gente precisa pedir, né? Para Deus é a bênção de ter saúde, porque quando a gente tem saúde não é balela, a gente vai atrás, e quando a gente perde a condição de saúde é que a gente sente realmente que precisa dele, porque precisa ter coragem, precisa ter fé, né? Pra gente não morrer em vida. Eu falei num outro episódio, muita gente morre em vida, né? E se o câncer me deu uma oportunidade, foi de viver. Não mais dentro do padrão que eu acho que eu vinha vivendo, ou dentro das caixinhas que a gente vai se colocando, sociais, né? Mas viver realmente a minha vida, trazendo muito mais leveza e realmente entendendo o valor da palavra gratidão, e com todo respeito a quem não acredita em nenhum Deus, né? O dia que o diagnóstico bateu ali na minha porta, foi só nele que eu pude pensar assim, né? E não, meu Deus, por que comigo? Mas agora sim eu preciso de ti. Agora a gente pega na mão e vai juntos. E é assim que tem que ser todos os dias. Pegar na mão do cara lá de cima e ir junto com ele.